Quando o Donald Trump subiu ao palco em Davos em 2026, dava para sentir a tensão no ar. Os Estados Unidos e a Europa estavam ali no impasse total, e o mundo inteiro prendeu a respiração só esperando para ver qual seria o próximo passo. O que ele fez em seguida não foi só um discurso, foi um verdadeiro terremoto que sacudiu a ordem mundial. E ele foi direto ao ponto, sem rodeios, sem aquecimento. A primeira jogada já foi essa. Uma fala tão chocante que deu tom para tudo que veio depois e deixou o mundo inteiro em alerta máximo. Então vamos analisar isso aqui. Esse pedido pela Groenlândia não foi um comentário qualquer jogado ao vento. Foi a peça central de toda a aparição dele em Davos, uma demonstração de poder sem meias palavras. A grande pergunta é, por que a Groenlândia? De todos os lugares do mundo, por quê? Trump apresentou os argumentos deles de forma bem clara. Primeiro, a localização, um ponto estratégico vital entre a Rússia, a China e os Estados Unidos. Depois, os recursos, depósitos gigantescos de minerais de terras raras, embora ele tenha até diminuído um pouco a importância disso. Mas o ponto principal dele era a segurança. Ele bateu na tecla de que a Dinamarca não tinha como defender a ilha e que a decisão dos Estados Unidos de devolvê-la depois da Segunda Guerra Mundial foi um erro estúpido, nas palavras dele. Para Trump, nada menos que a posse total resolveria o problema. A forma como essa exigência foi feita foi uma jogada clássica do Trump. Ele falou que descartava o uso da força, sabe, parecendo razoável. Mas aí, ele soltou a frase, "Nós vamos nos lembrar". Foi uma ameaça velada, uma mistura de "fique tranquilo" com "é melhor não me contrariar", que deixou a Europa inteira de cabelo em... E claro, isso não surgiu do nada, né? Foi o ponto de ebulição de semanas de tensão que só crescia, empurrando os Estados Unidos e a Europa para a beira de um confronto bem sério. Olha só como a coisa toda escalou bem rápido. No finalzinho de 2025, Trump reviveu essa ideia da Groenlândia. Em janeiro de 2026, 8 países europeus responderam, enviando tropas para lá. A reação de Trump? Ameaças de tarifas enormes, bem no final de semana antes de Davos. Quando ele pousou na Suíça, a tensão entre os dois lados do Atlântico estava no nível mais alto em anos. E aqui está o impasse. De um lado, os Estados Unidos exigindo negociações imediatas com a ameaça de tarifas que podiam chegar a 25%. Do outro, uma Europa que se uniu. O presidente francês Macron prometeu enfrentar valentões e a União Europeia já começou a pensar em contratarifas pesadíssimas e até em usar um instrumento de defesa comercial que nunca tinha sido usado antes. A crise era real e muito séria. Mas a mensagem de Trump em Davos não era só sobre poder geopolítico. Para sustentar tudo isso, ele precisava mostrar um domínio econômico, pintar um quadro da economia americana como uma força imparável. E qual foi o grande número que ele jogou na mesa? 5,4%. Esse foi o crescimento estimado do PIB dos Estados Unidos que ele anunciou para o final de 2025. Um número gigante, pensado para impressionar e intimidar todo mundo que estava ali na sala. E a lista de vitórias não parava por aí. A inflação estava derrotada, segundo ele, em 1,5%. A produtividade estava disparando. Os Estados Unidos tinham passado de um país morto para se tornar o país mais quente do mundo. Ele também se gabou do domínio americano em inteligência artificial e ainda soltou que tinha planos para dobrar a geração de energia com novos reatores nucleares, só para alimentar essa revolução da IA. E, claro, não seria um discurso do Trump sem um ataque pessoal, né? Dessa vez o alvo foi o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell. Trump criticou duramente a política de juros e ainda deu um apelido para ele, Jerome Tarde Demais Powell, acusando ele de estar sempre um passo atrás. E aí veio outra bomba. Venezuela. Depois da recente operação militar que tirou o governo de Maduro do poder, Trump anunciou que o novo governo em Caracas tinha concordado em dividir as receitas de petróleo com os Estados Unidos. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A demanda pela Groenlândia, as ameaças de tarifas, as declarações econômicas. Juntando as peças, elas pintam um quadro muito maior. Muitos analistas estão vendo esse momento como um ponto de virada, talvez o fim de uma era. Para a gente entender o tamanho do que está em jogo, precisamos falar de uma palavrinha: multilateralismo. Pensa nisso como as regras do jogo da política global. Por mais de 80 anos, o mundo funcionou com base na ideia de que os países trabalham juntos, seguindo regras através de instituições como a ONU, a OTAN e a Organização Mundial do Comércio. Essa foi a base que, mesmo com todas as suas falhas, evitou guerras entre as grandes potências e criou uma prosperidade global sem precedentes.
E é exatamente por isso que tantos especialistas veem a performance de Trump em Davos como o golpe final contra essa ordem. A abordagem dele, poder e interesse nacional acima de alianças e acordos, não está só desafiando as regras, está tentando reescrever o jogo completamente, trocando a cooperação por uma competição direta e aberta. Essa mudança toda fica muito clara no próprio Fórum de Davos. O velho Davos, do Klaus Schwab, era sobre integração global, mudanças climáticas. Já o novo Davos? Bom, sob nova liderança, o foco agora é inteligência artificial, criptomoedas e, o mais importante de tudo, garantir acesso a Trump. Agendas como a sustentabilidade foram praticamente deixadas de lado só para ter certeza de que ele estaria lá. O que ficou claro em Davos é que a velha ordem mundial está se desfazendo, mas a questão que assusta, e para a qual ninguém parece ter uma resposta é: o que vem a seguir? Se a era das regras compartilhadas realmente acabou, o que vai tomar o seu lugar?